padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, unidos de coração para coração pela força da fé e da comunhão no amor, aqui ao redor da amada Mãe Maria, nossos olhos se voltem para ela, como nossa igreja nos convida de modo especial a cada sábado, para que assim, contemplando o seu rosto, compreendamos o caminho da sua resposta bela e exemplar de discípula do seu Filho amado. Somos hoje interpelados a redobrar nossa confiança em Deus, de onde brota uma força que só pode vir dele. Nele encontramos nossa força maior, meu irmão, minha irmã. Não há força maior para o nosso sustento, para o sustento de nossa vida. Por isso, nos lembra São João Crisóstomo numa homilia. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, lembrando o Salmo 22. Talvez alguém possa até retrucar. Aquele de quem o Senhor é pastor e ao qual nada falta não está imune de provações nas coisas temporais. O que significa nada faltar, senão que o Senhor tem os ouvidos abertos para aqueles que lhe pedem? Ele conduz e nada recusa. A afirmação "não me falta coisa alguma" é uma grande realidade. Quando Deus não é ofendido, Ele dá sabedoria, prudência, temperança, força e justiça. Se tais coisas faltam, o que procura o avarento? O próprio Deus se dá inteiro nessas virtudes, e aquele no qual Deus é tudo jamais será réu. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Essa tem que ser a nossa experiência, a nossa confiança. Importantes são estas pastagens, banquetes que sempre saciam e jamais faltam. Queremos saber de que modo Deus alimenta os seus pobres, isto é, os que nele confiam? Diz o profeta: dias virão em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Quando chega a este campo da lei e aos prados da aliança, nossa alma é restaurada, sustentada, nutrida, enriquecida. Exulta na simplicidade do coração. Ali colocada, progride, repousa, alegra-se e se gloria. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Amado e amada de Deus, este é o desafio nosso, sobretudo no nosso tempo. Como foi o desafio posto diante daquela multidão para os discípulos, uma multidão que não tinha o que comer. E Jesus compartilha com eles o que nós precisamos nos deixar interpelar por esta partilha, ao dizer: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Não posso mandá-los para casa sem comer, porque vão desmaiar pelo caminho, porque muitos vieram de longe. Essa é a compaixão que deve existir no coração de todo discípulo e discípula, sobretudo para com os mais pobres. Os discípulos se veem interpelados e desafiados.
perguntam: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus lhes pergunta: quantos pães tendes? 7. Manda sentar a multidão, abençoa os pães e dá aos discípulos para distribuí-los, mostrando: quando Deus é a fonte, é o alicerce, não falta, porque Ele provoca a coragem, a certeza e a beleza da partilha. E os discípulos iam dando, depois de receber de Jesus, para toda aquela multidão. E ficaram todos saciados depois que distribuíram. E eles os distribuíam ao povo. Também assim fez com os peixinhos. Jesus abençoou e deu a eles para distribuir. Comeram, ficaram satisfeitos e recolheram ainda 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. Jesus, irmãos e irmãs, mostra, portanto, que Ele vai mostrando e colocando na vida de cada um de nós, de fato, que o segredo é a compaixão. Ali e em todo lugar, como pela região de Dalmanuta, por onde Ele passou, e na nossa vida. Para dizer a nós, se temos esta confiança, o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Supliquemos juntos a graça de confiarmos profundamente em Deus, sobretudo para brotar em nosso coração a compaixão de uns para com os outros. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira